As pessoas reclamam muito sobre cansaço. Cansaço físico, por causa de tantos afazeres, e cansaço emocional, por causa da quantidade de coisas que precisam ser resolvidas. Tudo isso é normal, pois Deus não criou o ser humano para ser uma máquina. Existem limites em nosso corpo físico e precisamos ser renovados para ganhar forças. Mas e quando as situações da vida parecem sugar toda a energia e vitalidade que temos? Quando nenhum descanso ou ajuda é capaz de nos fazer sentir aliviados e fortalecidos? Um dia eu acordei de manhã, como qualquer outro dia, tomei o meu banho e saí para trabalhar. Ao decorrer da manhã, começou a dar uma coceirinha na parte do pescoço e estava vermelho. Eu peguei, passei um pouco de água, né? Achei que era por causa do calor. Mas ao decorrer ali da tarde e tudo mais, começou a aparecer na região da barriga, aqui das costas, caroços enormes, grandes e que coçavam muito. E aí eu terminei o dia, fui para casa. Quando eu cheguei perto de casa, começou a me dar falta de ar, muita falta de ar, que trancava a garganta aqui. E as bolas começou a aparecer na garganta aqui, em todo o corpo. E aí eu cheguei em casa, só deitei na cama e não conseguia respirar. E aí o meu marido viu aquilo, né? Levantei a blusa, mostrei pra ele, mostrei as minhas pernas, que tava com muita bola. E aí ele falou bem assim, mas tem a tua água que tá na geladeira, né? Porque a princípio ele pediu pra mim ir no médico. Eu falei, não vou no médico. Eu não queria ir no médico. E aí ele pegou a água que tava na geladeira e falou, então toma. Aí eu tomei, só que eu não conseguia tomar um gole, como uma pessoa normal. Então eu tomei uma gota, foi uma gota de água que desceu, porque não descia mais nada. Ali eu achei que era a minha hora, ali eu achei que eu ia morrer, porque era horrível. E aí, em menos de 20 minutos, 30 minutos, eu comecei a respirar normal, sem forçar muito para respirar. E em cerca de 1 hora, a coceira cessou. E ali eu continuei usando o tratamento, né? Eu fui o dia, à noite eu tomei de novo, no outro dia, e aí foi sumindo. Em menos de 2 dias, foi 1 dia e meio, já tinha sumido tudo. Deus prometeu em sua palavra que multiplicaria as nossas forças, pois Ele é o nosso sustento e ânimo em qualquer situação. Eu cheguei na igreja através de um testemunho que eu vi na televisão e eu tinha depressão. Essa depressão começou aos meus 14 anos, dos 14 até os 19. Então, nesse período, eu tinha esse vazio muito grande e um complexo de inferioridade. Então, eu preenchi aquele vazio, né, com essas amizades, com bebidas, tudo aquilo que eu buscava no mundo, que eu buscava, né, nas amizades, que eu não encontrei, tudo isso, né, o Senhor Jesus, Ele me preencheu. Hoje eu não preciso mais nada dessas coisas para ser feliz. Não se entregue ao cansaço, pois ele te puxará para um grande abismo de desânimo. Busque ao Senhor e declare que a sua força vem dele. Só assim você se levantará para os pequenos e grandes desafios da vida. Você deve estar aqui buscando o Espírito Santo e crescer no seu relacionamento com Deus. Amém? Por que Jesus criou a igreja? Para que nós venhamos nos reunir e nos fortalecermos, nos encorajarmos uns aos outros e alimentarmos-nos da palavra dele. Para isso existe a igreja. A igreja não é perfeita, porque a igreja é feita de seres humanos, barro. Amém, pessoal? Você nunca vai encontrar perfeição nas pessoas. O único perfeito se chama, por isso que ali está escrito Jesus Cristo. Não tem nome de bispo, de pastor, tem nome de quem? Do Senhor Jesus. É para lá que você tem que olhar, é para Ele que você tem que olhar. Se você olhar para o ser humano, você vai ver defeito. Se você olhar para mim, você vai ver defeito. Olhar para os obreiros, você vai ver defeito. Para qualquer pastor, você vai ver defeito. Por isso que a gente tem que olhar para quem? Para o Senhor Jesus. Esteja neste domingo às 7, 9h30 da manhã, ou 18 horas, na grande concentração de fé e milagres. Venha provar da força sobrenatural e inigualável de Deus.
pois Ele é o único que pode te fazer resistir às situações difíceis. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, você está assistindo o seu programa Problemas e Soluções. Deus tem uma solução para cada problema que você tem enfrentado na sua vida. E muito mais que isso. Não apenas a solução de problemas pontuais, mas a vida com abundância que Ele tem prometido em sua palavra. Neste domingo, 23 de fevereiro, estaremos vivendo mais um dia especial deste propósito da bênção das 7 portas de Jerusalém. Falamos da porta de Damasco. Mas o que há de tão especial nesta porta? É a principal de todas as portas. Cremos que por ela o Senhor Jesus passou carregando a cruz rumo ao Calvário. Ele, o bom pastor, que deu e dá a vida pelas suas ovelhas, deu sua vida no Calvário para que você e eu e todo o que nele crê tenha vida e vida com abundância. No Salmo 23, a mensagem é clara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a pergunta é, Ele tem sido teu pastor? Você é ovelha do rebanho dele? Tantos quantos se fazem ovelhas de seu rebanho passam a ter o cuidado pessoal da parte dele. Foi o que aconteceu com o Diego e a Camila. Acompanhe essa história e a gente já volta. Seu nome? Bom dia, Diego. E você? Camila. Quem vai começar? Então, bispo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um relacionamento bem conturbado, assim, bem bagunçado. E daí eu comecei a usar a fé, né? Aprendi aqui, iniciei sexta-feira. E eu vinha sozinha. Na verdade, era para mim lutar por mim, eu vinha lutar por ele e pela minha mãe. E daí eu entendi que eu que tinha que mudar. Eu que tinha que estar salva para poder ajudar quem precisava. Quais eram os seus principais problemas aqui dentro? Eu era bem triste. Eu tinha um interior bem vazio, assim. Eu tinha ansiedade, medo, insegurança, bem frustrada. Era um lixo emocional que você carregava. Era um lixo emocional. Isso te fazia o quê? Que tipo de pessoa você era assim? Vazia, triste, não conseguia nem me defender, assim. Eu via a situação dele, né? Porque também ele me machucava bastante, que ele tinha vícios. Então, para quem sabe, assim, que tem familiares que têm vício, sabe do que eu tô falando. Além de fazer mal para si, faz para quem está próximo também. Então, era bem triste, assim. Vocês viveram assim quantos anos? 10 anos. 10 anos assim. Um casamento infeliz. Sim, senhor. Diego, fala aí um pouquinho, Diego, desses 10 anos. Eu era viciado no álcool, né? Daí eu priorizava sempre o álcool, os amigos, aí jogava bola, né? E ela eu sempre deixava de lado. Esposa de lado. Daí, no caso ali, ela começou a vir, né? Como ela falou. Aí eu preferia ficar lá com meus amigos, jogando bola, bebendo. E daí eu comecei a ver a diferença nela. No começo até ela me cobrava, né, bastante, a gente brigava muito. Vamos comigo. E eu, não vou. Até um dia que então eu vou lá. Só que no caminho para cá eu já comecei a maquinar, né? Não, eu vou fazer alguma confusão lá dentro, para eu ver alguma coisa errada para não ir mais, né? Aí... Você veio para fazer confusão. Já vim com esse pensamento. Não, até vou lá, mas alguma coisa eu vou ver para não precisar mais vir, né? Aí, quando eu cheguei, o senhor começou a ministrar a palavra ali, daí tudo o senhor falando era para mim, assim. Daí eu já cutuquei ela, tu já foi lá falar de mim para ele, né? Mas não, tudo, né? Era o Espírito Santo falando. Daí, até então, comecei a lutar, né, toda sexta-feira, daí comecei a vir nos domingos, aí nas quartas, daí hoje a gente prioriza, né? Quarta, sexta e domingo, o tripé, né? Você entregou sua vida para Jesus? Sim, senhor. O que mudou em você, Diego? Muita gente fala o pavio curto, né? Eu nem pavio tinha. Eu era bem ruim mesmo, assim, com ela, com todos. Eu falava só com quem eu queria mesmo. Era bem arrogante, assim. No trabalho, qualquer coisinha eu já
estourava. Não tinha conversa, não tinha diálogo, porque a última palavra era dele. Como é que você gostou desse homem? Milagre, hein? É, só Jesus mesmo. Só Jesus. Deus já sabia que vocês iam chegar aqui um dia, e né? olha que eu ouvi, assim, muitas palavras negativas, sabe? Tu é doida, larga desse cara, olha só o que tu Eram faz. os conselhos que você Eram recebia. os conselhos que eu recebia. Até que um dia eu recebi o convite através do meu pai para conhecer a Igreja Universal e ele disse, Lava, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E realmente é o que aconteceu. E aí, quando foi que você decidiu entregar a sua vida para Jesus? Eu comecei a vir, comecei a entender, né? A palavra entrou no coração? Que realmente eu tinha que mudar. Aí eu não vou mentir, eu não consegui largar o álcool assim, né? Da noite pro dia. Foi uma guerra, foi uma luta. Que eu sempre falava para ela, não, eu nunca vou parar de beber. Nunca vou parar. Você não se via sem a bebida? Bebia todos os dias, na hora do almoço, quando eu almoço em casa, né? Eu chegava em casa até escondido dela, ela nem sabia. Eu bebia na hora do almoço, quando eu voltava. Não via a hora de chegar em casa para beber. Aí ali eu cheguei nesse nível ali, não, eu tenho que mudar. Aí participando aqui, muitos testemunhos também, né? Eles ficam, né? Ajudaram você. Ajudaram ali e, né, me batizei nas águas de verdade, me arrependendo mesmo. E hoje estamos aí firmes na fé. Quantos anos viciado no álcool? Olha, bispo, eu, como lá em casa também já tem esse... Já vem de família, né? Eu acho que é desde os 14 anos. Você está com quantos anos agora? 35. Olha só. E quando foi que parou de beber? Foi já no primeiro ano aqui de igreja. Qual foi o ano? Foi 2020. 2020. Você está 4 anos livre do álcool. Sim, senhor. Graças a Deus. Nenhuma recaída, nada. Dos 14. Nenhuma recaída? Nada. Nenhuma vontade, nada. Zero. Acabou? Sim, senhor. Olha só, Deus é Deus, né? E você? E daí eu passei a lutar. Eu trazia a roupa dele, ungia, vinha aqui no altar quando o Senhor fazia aqueles propósitos de... Me lembro uma vez que o Senhor falou, toca no manto branco que vocês usavam e Deus vai fazer um milagre acontecer na história de um familiar. E eu vinha. E era incrível, bispo. As camisas que eu trazia, ele não usava. Ele não usava. Mas eu fui batalhando, assim. Perseverou. Né? Fui perseverando. E você mudou quando? O que levou você também a mudar? Porque você tinha mágoa, você tinha ressentimento, você tinha um monte de coisa aí também que te fazia, né? Uma pessoa triste. Isso. Quando foi que você decidiu mudar? Quando eu vi que eu tinha que parar de tentar mudar ele. Que eu que precisava mudar o meu interior, aquela, né, mágoa, angústia e tudo mais. Priorizou Deus, colocou Deus no lugar dele primeiro. Isso mesmo. E aí, 10 anos vivendo juntos, onde entrou aí a celebração de casamentos? No ano passado. Ano passado a gente resolveu, e daí eu até tive um pouquinho de resistência, porque eu queria testar se realmente ele iria mudar. É? Sim. Se era outro homem mesmo? Se era outro homem mesmo. Daí... E você decidiu se casar de verdade? Como é que foi isso aí? Sim, a gente chegou aqui, né? Depois de tudo isso, a gente era só juntado, né? Nem no civil a gente era casado. Aí a gente, como eu falei, a gente aprendeu mesmo aqui. E de lá pra cá, como é que tá o casamento? Agora sim é um casamento, né? De verdade. Como eu mudei, né? Então, hoje a gente é feliz, a gente, né, faz as coisas junto, a gente evangeliza junto, estamos no EVG, né? Recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor, graças a Deus. Melhor bênção que eu já tive. Por isso que é outro homem, tá vendo? Sim, Senhor. Quer dizer, o batismo nas águas, você resolveu o seu passado, apagou o seu passado. E o batismo com o Espírito Santo garante o seu futuro eterno com Deus. Você também recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor. Eu priorizei, como eu falei para o Senhor, colocar ele no lugar dele. E não demorou muito, assim, de eu ter tomado essa decisão e de eu ter recebido ele. Foi a maior alegria que eu tive. E a tristeza? Não tem mais. Ela é diferente hoje? Você vê Sim, isso nela? Sim, senhor. É outra mulher? Você vê o que está na Bíblia acontecendo na vida da sua esposa? É verdade. E o casamento, como é que tá? Tá uma bênção. Hoje tem conversa, hoje tem diálogo, tem compromisso, né? Que antes não era um compromisso. Hoje tem... Eu entendi também o que é ser uma esposa, se colocar no meu lugar, né? E respeitar ele também. Porque antes eu priorizava a família, priorizava outras coisas no lugar dele. No caso, não sabia ser esposa, né? E aprendi e coloquei as coisinhas no lugar e estamos aí na bênção. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem firmes, bem forte para o Senhor Jesus. Diego e Camila, um casal que tinha tudo para terminar em separação.
Mas olha o que Deus fez. Tudo que faltava no Diego, tudo que faltava na Camila, Deus foi colocando, Deus foi acrescentando. Ele tirou o que não era bom, tirou as coisas ruins e acrescentou as coisas boas. É isso que Deus faz. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Mas, claro, é óbvio, há que você buscá-lo. Você precisa se voltar para Ele. É como está escrito aqui no Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não me faltará. Essa é a nossa fé. Quando o ser humano finalmente entende que sozinho não dá, e de repente você chegou a essa conclusão, que só você não vai conseguir nunca vencer, superar os seus problemas, mudar a sua história de vida, quando finalmente cai a ficha e decidimos buscar num poder maior, que é o poder de Deus, então o milagre acontece. Diego livre do álcool, um homem totalmente transformado, ele que diz que nem pavio tinha, de tão pavio curto que era, a Camila com os problemas interiores dela, a tristeza, os traumas, os complexos, o vazio, a depressão, hoje um casal feliz, se casaram na celebração de casamentos do ano passado e deram aí o seu depoimento, o seu testemunho. Você também pode ter isso acontecendo na sua vida. Eles vieram há pouco tempo, fazem poucos anos que chegaram e olha o que Deus já fez. Isso é uma prova real que Deus existe e tem poder para mudar a história da sua vida também. Agora, é claro, você tem que sair daí de onde você está e vir. Você tem que fazer o que o Diego e a Camila fizeram. Portanto, neste domingo, dia 23, nós estaremos vivendo essa fé. O domingo do nada me faltará. O que tem faltado? Tem faltado paz, tem faltado saúde, tem faltado prosperidade, tem faltado amor no seu casamento, respeito, companheirismo, tem faltado paz dentro da sua família. O que tem faltado? Pegue uma folha de caderno e escreva, faça uma lista das coisas que tem faltado na sua vida. Aquilo que você realmente necessita, aquilo que você crê que pela fé você pode conquistar. Não é lista de Papai Noel, não é o meu sonho maluco, mas são as coisas que realmente faltam na sua vida para você ser uma pessoa feliz de verdade. Então você vai trazer essa lista e vai apresentá-la no altar ao bom pastor que é o Senhor Jesus. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. 7 da manhã o primeiro horário, 9h30 na grande concentração de Fé e Milagres. Você está vendo aí as imagens desta reunião, onde nós realizamos as 7 orações que vão da saúde à sua vida espiritual. Ao cair da tarde, também às 18 horas. Mas faça um esforço para vir, para participar e convide os seus entes queridos, convide os seus familiares para estarem com você também. Se eles não quiserem, nós seremos a sua família. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Todas as linhas de ônibus que passam na Mauro Ramos param na porta da catedral. Tem um ponto de ônibus bem na frente da catedral. Estacionamento, creche e a entrada gratuitos para todos. E isso não está acontecendo só aqui, mas em todos os templos da Universal. Você quer saber onde há uma Universal na sua cidade? Acesse agora universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Dê um passo de fé, faça o que está a seu alcance para ser feito e o poder do Altíssimo há de se manifestar na sua vida. Você vai agora acompanhar a história da Bárbara, como que o Espírito Santo fez uma transformação total e completa na sua vida. Eu usava muita droga mesmo, não tinha limite para parar. Ficava com um, ficava com o outro e nada preenchia meu vazio, porque quando eu chegava em casa era pior. Eu parei de usar droga um tempo, a cocaína por conta da gravidez, mas logo depois eu voltei, mas eu voltei de cabeça. No começo, as drogas até me trouxeram alegria, mas no final,
elas acabaram com a minha vida. Quando eu tinha 11 anos foi quando tudo começou, né? Eu comecei a fumar cigarro, eu era muito triste, tinha depressão desde muito nova. E aí com 12 anos um grupinho de amigos me apresentou a cocaína. E ali foi meu fundo de poço. E assim foi a minha vida, destruída, né? Não tinha paz dentro de casa, roubava para sustentar meu vício, me prostituía para sustentar o meu vício. Meu pai às vezes chegava, indo trabalhar, eu chegando da balada, de manhã, 6, 7 horas da manhã, bêbada, fedendo. Eu usava muita droga mesmo, não tinha limite para parar. Porque eu buscava um preenchimento. Eu queria me preencher de algo que eu não sabia o que era que faltava. Então eu buscava na bebida, na balada, na droga. Então quanto mais eu usava para me preencher, pior eu ficava. A depressão só aumentava. Eu queria morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. E quando eu fiz 17 anos, eu conheci o meu esposo. Um baile de rua, né? Drogada, totalmente drogada. Ele estava vendendo droga, ficamos juntos, engravidei. E aonde era para ser algo bom, né? Que eu estava construindo uma família, algo que daria uma credibilidade, não, foi o meu fundo de poço. Depois de eu parei de usar droga um tempo, né? A cocaína por conta da gravidez, mas logo depois eu voltei. Mas eu voltei de cabeça. Me afundei pior ainda. E eu lembro que o meu fundo de poço mesmo foi quando a gente foi morar num barraco. Não tinha banheiro, não tinha teto, era uma lona. E a gente estava dependendo até do meu pai para poder comer. Porque o dinheiro que a gente pegava, a gente usava droga. E ali para mim foi o meu fundo de poço. Porque ali eu vi que eu tava, além de eu estar me destruindo, eu estava destruindo a vida de uma criança. Teve um certo dia que eu passei por um procedimento cirúrgico no dente, né? Então eu tava tomando antibiótico, tava de repouso, era fim de semana, tava de boa em casa. Porém, naquele dia me bateu algo dentro de mim assim, eu não queria mais viver daquele jeito. E eu falei, eu vou usar droga até eu morrer. Eu aproveitei que meu filho não tava comigo, devido a esse procedimento ele foi pra casa da minha mãe, né? Então eu aproveitei. E eu usei muita droga. E eu fiquei sexta, sábado, domingo usando droga. E nada me preenchia, nada cessava. E eu lembro que no terceiro dia usando droga seguido, sem dormir, eu vi uma programação na televisão, falando da depressão. E aí eu gritei socorro pro meu esposo. Gritei, ele até assustou na hora, falou, que foi? Aí eu peguei na mão dele, ajoelhei e eu chorava muito. Eu falava, pelo amor de Deus, me leva lá, eu preciso ir nesse lugar. Ali pra mim foi um divisor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Naquela sexta-feira que eu fui, quando eu cheguei na minha casa eu tive paz, eu consegui dormir, eu não tive pesadelo, eu não ouvi mais vozes, porque eu ouvia muitas vozes na minha cabeça. E eu quis voltar, eu quis mais daquilo. E eu comecei a ir, comecei a frequentar, comecei a ir toda semana, eu comecei na quarta, domingo. E aí foi onde eu comecei sozinha também, não precisei mais de ficar pedindo ajuda. Comecei sozinha e ali eu comecei a caminhar. Eu comecei a me arrepender do que eu fazia. E ali eu vi que não tinha mais sentido viver daquela forma. Comecei a deixar para trás as velhas manias, hábitos. Foi todo um processo, não foi fácil, porque quando você tem uma decisão, fica aquela briga na cabeça, né? A sua carne não quer obedecer, mas é tudo questão de decisão, né? E aí eu decidi me batizar. E eu lembro que eu cheguei no pastor e falei, pastor, quero me batizar. E ele, não tá pronto o batistério, você espera? Eu falei, não, tem que ser agora. Tem que ser agora. Então ele pegou ali uma jarrinha, a gente desceu no batistério, ele me batizou, porque eu tava decidida a mudar. Eu não queria mais aquilo. E eu sabia, eu tinha entendido que se eu não morresse, a velha criatura não morresse, ia ficar só palavras jogadas ao vento. Quando o pastor jogou aquela água em mim, eu já senti uma grande diferença. E aí eu comecei a entender que estava faltando alguma coisa, né? E eu comecei a buscar. Então, comecei a obedecer, comecei a ler as escrituras, entender, mas eu não entendia por que demorava tanto assim para receber o Espírito Santo. E passava um ano, e eu comecei a ficar, poxa, como assim?
né? Eu queria o Espírito Santo, eu via as pessoas falando da alegria, eu via os testemunhos, eu via e eu ficava, eu quero isso para mim. E eu buscava, eu falava, meu Deus, eu quero receber o teu Espírito. E não acontecia. Até um dia que eu ouvi uma pregação e aquilo mexeu muito comigo. E eu tinha que perdoar. E eu tinha uma mágoa e na minha cabeça eu não tinha mágoa dessa pessoa. E enquanto eu não perdoei, eu não me livrei disso. Era um peso que eu ainda carregava. Quando eu cheguei até ela, pedi perdão, me livrei de tudo que era sujo. Passados uma semana, numa vigília, eu recebi o Espírito Santo. Aí não tem mais o que falar. Ali tudo se encaixou. As peças foram entrando no seu quebra-cabeça, os pensamentos já foram outros. A mudança, assim, literalmente eu nasci de novo ali. Eu recebi uma nova identidade, porque é algo assim que vem muito profundo, não tem palavra que explica, né? A alegria é uma certeza dentro de você assim que é fora do comum. Nem a gente entende, né? A gente só sente, quer falar de Jesus para todo mundo, quer falar do Espírito Santo para as pessoas e quer dar para as pessoas aquilo que Ele te deu de graça. Hoje eu sou uma mãe de verdade para o meu filho, esposa. As pessoas que me conheciam no passado também olham para mim e falam, meu Deus, que mudança. E o meu marido vendo a minha mudança, né? Ele decidiu também buscar e ele se entregou de cabeça também. Se batizou, recebeu o Espírito Santo bem rápido. Hoje ele é um homem transformado, um homem de Deus. E nós que um dia usamos drogas juntos, se afundamos juntos, hoje a gente leva a palavra de Deus para quem está sofrendo, para quem passa o mesmo problema que a gente passava. E para quem não tinha perspectiva de vida, né, morou até num barraco, precisava de alimento, né? Hoje meu esposo tem a empresa dele, eu trabalho junto com ele e é só alegria. A gente brinca, a gente dá risada, as pessoas até questionam, falam, vocês trabalham juntos? Vocês passam o dia inteiro juntos? Sim! E é maravilhoso. E de vazia, depressiva e viciada, eu me tornei uma nova mulher. E eu sou prova que vício tem cura. A porta de Damasco é a principal das 7 portas de Jerusalém. Admirada por sua beleza. Localizada ao norte da Cidade Velha, ela tem este nome porque era o ponto de saída para os que iam para a cidade de Damasco, capital da Síria. Mas, muito mais importante que o valor histórico ou estético, o significado especial desta porta irá marcar a sua vida. Estamos aqui na porta de Damasco, a principal porta das 7 portas de Jerusalém. Você vai saber o significado dessa porta e o que ela tem a ver com a sua vida. Tem lhe faltado alguma coisa? Tem faltado para você algo? Em que área da sua vida? Você vai saber o que essa porta tem a dizer para acrescentar aquilo que tem faltado para você. Neste domingo, em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Tá aí, a oportunidade chega até você. Neste domingo, dia 23, vá até uma Igreja Universal, participe da concentração de fé e milagres, apresente ao bom pastor, o Senhor Jesus, o que tem faltado na sua vida. E eu tenho certeza que o poder do Altíssimo vai se manifestar. A mão de Deus vai se materializar na sua vida em forma de libertação, de cura, de transformação, de salvação, de restauração. Se você está em Florianópolis, junte-se a nós aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em uma Igreja Universal mais perto de você. Eu vou ficando por aqui, voltamos amanhã neste mesmo horário, mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Até lá!